Fala, Programmer! Muito bem-vindo a mais uma aula, que é o Adriano Alves do Ilustra Code, onde eu ensino programação web de forma ilustrada para melhorar ainda mais a sua capacidade de aprendizado na programação web. E hoje nós vamos aprender sobre as novidades do PHP 8, a atualização que muitos programadores estavam esperando. Então eu decidi fazer esta aula porque muitos estavam pedindo para que eu mostrasse as novidades do PHP 8. E eu já começo a dizer que ficou muito interessante, eu gostei muito da atualização desta nova versão e eu acredito que você também irá gostar dessas novas atualizações. Então hoje nós vamos aprender as novidades do PHP. E antes já de iniciarmos a aula, já deixe nos comentários as suas dúvidas ou que você tem mais dificuldade em relação à programação web, e também não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal para receber todas as notificações a cada nova aula que eu for publicar, beleza? Então vamos lá para a nossa aula, novidades do PHP 8. E para esta aula é necessário alguns requisitos básicos. Primeiro, é necessário ter uma noção boa do PHP. Não estou dizendo que você precisa ser um sênior em desenvolvimento, mas já ter uma noção boa. Você precisa entender que é necessário ter um servidor instalado na sua máquina ou usar um servidor dedicado. E para esta aula, se você entendeu a noção, tem uma noção básica de class em PHP, eu acredito que vai ser tranquilo para você entender esta aula, beleza? Mas de qualquer forma, independente do seu nível de entendimento da linguagem PHP, é interessante você assistir esta aula para que você possa entender e ver as novas atualizações desta linguagem. E segundo, é necessário ter um servidor instalado. Nesta aula eu não vou ensinar como instalar um servidor. Você pode entrar no YouTube e encontrar várias aulas disponíveis, só pesquisar como instalar um servidor PHP. Ali você vai encontrar várias centenas de tutoriais ensinando como instalar um servidor. Aqui nesta aula eu vou usar o Laragon, é um servidor muito bom que você também pode utilizar. Você pode pesquisar aí no YouTube como instalar o Laragon aí no Windows, então você vai encontrar vários tutoriais ensinando. É bem simples de manusear. E outro servidor que eu gosto muito de usar é o EasyPHP. Você pode fazer o download, e o interessante do EasyPHP é que você faz o download, ele já vem na versão 8.0, ele já está atualizado para a nova versão do PHP. Mas aqui eu instalei o Laragon na versão 7.0, talvez você já tenha instalado esta versão, então eu vou ensinar como fazer essa atualização. Existem outros servidores também disponíveis no mercado que você pode usar também, que é o Xampp, que tem o WAMP para o Windows, tem o MEMP, que é para o Mac, tem também o LAMP, que é para você usar no sistema operacional Linux. E o Xampp você pode usar em qualquer tipo de sistema operacional, mas desde que esse servidor esteja disponível na versão 8.0. E aqui eu vou usar o Laragon, que está na versão 7.4. Eu vou atualizar aqui para você entender como fazer essa atualização no Laragon. Nesta aula eu vou seguir 3 etapas. O primeiro, eu vou explicar o código e depois eu vou mostrar como era no PHP 7. Em algumas partes eu vou já direto mostrar como era no PHP 7 e depois mostrar como ficou no PHP 8, beleza? E antes de entrarmos nas atualizações do PHP, é necessário que você venha entender sobre tipos, os valores que tem vários tipos no PHP, não somente no PHP, mas em todas as linguagens de programações, cada valor tem o seu tipo. O mais comum é do tipo string. Strings são os valores do tipo texto. Qualquer texto que eu for enviar, ele pode ser do tipo string. Eu posso também enviar informação de valores do tipo números, enviar números que sejam em formato de string. Temos os tipos inteiros, que são números de 0 até infinito, desde que não seja decimal. Temos o tipo array, que são variáveis, a qual pode armazenar mais de umas informações ou várias variáveis armazenadas dentro de uma única variável, então que é chamada de array. Temos também do tipo booleanos, que pode ser o valor falso ou verdadeiro, que no caso é false ou true. Temos a opção também de float, que são os números decimais. E também temos os valores nulo, que não entram em nenhuma dessas categorias, então esses valores são considerados como valor nulo. Há outros também tipos, mas o mais importante, os mais conhecidos e os que é mais comum você encontrar, são esses 6 tipos de valores.
Então, o primeiro passo que você deve fazer, eu vou fazer a atualização aqui do Laragon. Então, nós vamos entrar aqui no site do windowsphp.net. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para você entrar nesse site. E nós vamos entrar aqui em Downloads. E aqui nós vamos pesquisar por TradeSafe. E aqui você vai colocar de acordo com a arquitetura aí do seu computador. No meu caso é 64-bit. Então eu vou escolher a versão TradeSafe 64-bit e vou clicar aqui em Zip. Depois que terminar o download, é lógico que é necessário que você já tenha instalado o Laragon. Eu vou entrar na pasta do Laragon. Eu vou procurar por bin, vou procurar por PHP. E aqui estão as versões que já estão instaladas aqui no meu Laragon. Então eu vou copiar este caminho. Agora eu vou abrir o meu arquivo em RAR. Eu vou extrair todo esse arquivo que eu fiz o download lá no site do Windows PHP. Eu vou extrair para... Eu vou apagar todo esse caminho aqui. Agora extrair todos esses arquivos para a pasta do Laragon. Agora vamos ver na pasta para ver se realmente extraiu. Podemos ver que já está aqui a versão 8.0. Agora nós vamos lá no nosso Laragon. Aqui com o botão direito eu vou clicar em PHP Version e já vai aparecer a versão 8.0. Mas só que se eu clicar em Start All para iniciar o nosso servidor, aqui está carregando, provavelmente vai aparecer um erro aí na sua máquina. Se caso não aparecer nenhum erro, é porque deu tudo certo. No meu caso, podemos ver que já deu um erro aqui no Apache. Então o que nós temos que fazer? Vamos voltar lá na nossa pasta do Laragon. Eu vou entrar aqui em Etc. E aqui em Apache 2, eu vou abrir para editar este arquivo. Você pode abrir com qualquer editor. Aqui eu abri com o meu próprio editor de código, que é o Dreamweaver. E eu vou apagar o PHP 8. Só vou tirar esse 8 daqui. Porque toda vez que eu faço a atualização, ele vai aparecer esse número 8. Então eu vou salvar. Agora eu vou voltar lá no Laragon. Eu vou pausar. Esperar terminar a finalização. Agora eu vou iniciar novamente. Vamos esperar alguns segundos para ver se realmente vai dar certo. Então podemos ver que já não apareceu mais o aviso de erro, mas vamos fazer um teste. Vamos voltar na pasta do Laragon, vamos entrar aqui em www, onde ficam todos os arquivos do nosso que for PHP. Eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de info.php. Agora vamos abrir com o editor. Aqui é só colocar o código PHP, php-info. Agora vamos salvar, vamos abrir lá no nosso navegador. Eu vou abrir aqui o localhost. Temos aqui o arquivo info já criado. Então já podemos ver que já está atualizado para a versão 8.0. E aqui no meu caso já apareceu uma nova atualização do 8.0. Se aparecer PHP version 8.0, quer dizer que já foi atualizado corretamente aí o seu servidor. Beleza? Então, feita toda essa parte de atualização, agora vamos voltar para entendermos todas as novas atualizações. Agora vamos ver todas as atualizações do PHP. Então, primeiro, Named Arguments, que é argumentos nomeados. Temos uma função chamada HTML Special Chars, que quando você cria um formulário, ali, por exemplo, tem um campo nome, e o usuário pode enviar o seu nome e também ele tem a possibilidade de enviar códigos HTML ou scripts em JavaScript. E claro que nós não queremos que eles enviam esses tipos de informações, porque na maioria dos casos são pessoas programadores que estão querendo usar de forma maliciosa ali com o nosso site. Então, quando nós captamos informações ali do formulário, nós podemos fazer um tratamento de dados colocando HTML Special Chars e colocamos uma string dentro de parênteses. Então aqui um exemplo, imagine que a pessoa envia div tag HTML, então esse é um código HTML. Se eu pedir para mostrar na tela esse valor, então ele vai aparecer normalmente div tag HTML, se caso eu pedir para mostrar desta forma, mas só que quando eu faço esse tipo de tratamento com esta função, na verdade ele vai transformar todos esses caracteres diferentes em entidades, então ele vai ser transformado desta forma. Na tela, ele vai aparecer normalmente o código HTML, mas se nós entrarmos no DevTools do navegador,
nós vamos ver todas essas entidades. Então, tudo que for diferente de texto, ele será transformado em entidade do HTML. Esta é a forma básica comum aqui do HTML Special Chars ou chars. No PHP 7, de forma mais completa, era assim, eu colocava string e depois temos as nossas flags. Tem o int compat, que na verdade irá converter as aspas duplas e deixar somente aspas simples. E temos o int HTML 401, que na verdade é o tratamento para o HTML a versão 4.0, que no caso é 4.0.1. E depois temos o encode, que é para o tratamento de caracteres especiais, lembrando que no nosso idioma, no nosso alfabeto, temos caracteres especiais, então fazemos esse tratamento com o UTF-8, o encode UTF-8. Em seguida nós temos o double encode, que no caso eu coloquei false porque eu quero só que faça o tratamento de informações enviadas através do formulário pelo usuário. Eu não quero que faça o tratamento com os códigos HTML que já estão no meu site, somente os códigos que são enviados pelo usuário. Isso é na versão 7 do PHP. Agora no PHP 8, como nós fazemos? Colocando simplesmente a variável e o double encode, e aqui você vai escolher se é false ou true. E as demais flags ele já vai fazer todo o tratamento necessário para evitar qualquer código malicioso ali por parte do usuário. Simplesmente colocamos isso e já é o suficiente para fazer o tratamento de dados. Então essa é já uma novidade do PHP 8. Agora os atributos na parte de documentação. Então, o comum para nós fazermos documentação dos nossos códigos, porque temos os comentários que nós podemos colocar no código, onde vai ser de orientação para nós, e temos o tipo de informações de comentários que são comentários de instruções, não somente para quem está desenvolvendo, mas para outras pessoas, que são informações mais completas. E para fazer esse tipo de documentação, nós colocamos a barra, 2 asteriscos, e embaixo nós colocamos todas as informações. Para você entender isso, é necessário que você já tenha uma noção boa de PHP Doc ou PHP Documenter, mas aqui para você entender, eu coloquei um exemplo de copyright, que você pode colocar quem é os direitos autorais daquele código. Então veja aqui um exemplo no PHP 7. Eu coloquei os sinais para fazer os comentários, eu coloquei aqui o @root, que é uma informação de um código. Agora no PHP 8 como ficou? Nós colocamos a hashtag, que na verdade ao invés de eu usar o PHP doc, eu posso usar metadados estruturados, que são na verdade com a sintaxe nativa do PHP. Então teve essas pequenas mudanças, mas claro, para você entender, é necessário entender um pouquinho de PHP doc. Caso você queira uma aula específica sobre documentação em PHP, deixa aqui nos comentários que eu posso criar uma aula tratando sobre tudo e como você fazer toda a documentação aí do código PHP, beleza? Agora a promoção de propriedades construtora. Aqui um exemplo de uma classe. Nós temos atributos e métodos. O atributo pode ser público, pode ser privado, que são os mais comuns. E em seguida nós temos os nossos métodos, onde nós podemos atribuir informações ou requisitar novas informações. Por exemplo, quando você trabalha com um banco de dados, é muito comum você criar para todas as tabelas do seu banco de dados, criar uma classe diferente. Então, ali nessa classe vai ter os métodos para atribuir novos valores e métodos para requisitar os valores que já estão no banco de dados. Vamos ver um exemplo aqui no PHP 7. Temos aqui os nossos atributos, que são do tipo inteiro. Temos aqui o nosso construtor, e dentro do construtor temos o valor do tipo inteiro. Eu coloquei a variável v1, que vai receber o valor 20. O v2 vai receber o valor 10, também do tipo inteiro. E o v3 vai receber o valor 30 do tipo inteiro. E depois nós atribuímos novos valores. Aqui para o atributo x, nós colocamos o valor de v1, que é 20. Para o atributo y, nós colocamos o v2, que é o valor 10. E para o z, nós colocamos o v3, que é o valor 30. E depois nós podemos fazer a requisição, por exemplo, ali da variável x, que é o nosso atributo. Então, depois nós instanciamos esta classe, colocamos o new point, que é o nome dessa classe, e requisitamos o valor em getValor, que no caso vai retornar o valor 20 que está salvo no atributo x. Agora no PHP 8, veja que interessante. Agora todos aqueles atributos que estavam fora do construtor entrou para dentro do construtor.
E além de entrar dentro do construtor, no PHP 7 você não vai conseguir fazer isso, mas na versão PHP 8 você consegue fazer e ainda colocar o inteiro e ainda atribuir os valores e depois fazer esta requisição no return diz UX. Beleza? Olha só que interessante como ficou a nossa classe. Ficou um pouco menor e mais direto, então você não precisa fazer redundância de informações. Apenas dentro do construtor você consegue fazer isso. Agora nós vamos ver Union Types, onde nós fazemos união de tipos. Por exemplo, aqui temos a nossa classe. Se você criar um código e outro programador vai fazer essa adição, você pode colocar no PHP Document ou no PHP Doc, fazer essa instrução que o valor desse parâmetro, por exemplo, aqui no nosso caso é o number, ele tem que ser do tipo inteiro ou do tipo float. E quando instanciamos esta classe, a pessoa pode enviar um valor do tipo string, mas só que na class ele deve aceitar do tipo inteiro e do tipo float. Então, nesse caso, ele vai aceitar normalmente, ele não vai fazer essa comparação. Nós podíamos tentar fazer private inteiro number, para ele aceitar só números inteiros. Mas no nosso caso, eu quero que aceite o valor inteiro e também que seja do tipo float. Então, nós temos que fazer vários tratamentos para que a class venha receber somente esses tipos. Agora, como que ficou no PHP 8? Simplesmente colocamos a class e dentro do construtor colocamos o nosso atributo e podemos colocar desta forma, int, depois uma barra na vertical e colocamos o outro tipo. Então, neste caso, quando a pessoa tentar enviar a informação, quando instanciar a classe, ele não vai aceitar se caso for do tipo texto. Simplesmente, ele vai aceitar do tipo inteiro e do tipo float. Veja que interessante e como ficou muito mais seguro enviar dados para a nossa classe. Agora a Expression Match, que é uma nova função, na verdade não é uma função, é uma expressão do PHP. Mas antes vamos entender aqui a condicional switch. Vemos aqui, enviamos o valor 8.0, que ele é do tipo number. Agora se acaso ele for 8.0, mas quando está dentro de aspas, ele deve ser do tipo string. Então, ele vai mostrar o resultado na tela, é do tipo string. E caso for 8.0, mas nesse caso sem as aspas, ele vai mostrar é do tipo number. E se nós colocarmos o echo resultado, ele vai mostrar que é do tipo string. Mas vemos que no switch nós enviamos o 8.0 do tipo number, mas mesmo assim ele mostrou do tipo string. E se eu inverter essas posições, agora ele vai mostrar é do tipo number. Então, vemos que não tem nenhuma segurança de informações. Eu quero que ele mostre que o 8.0 sem as aspas, ele é do tipo number, independente da posição que eu colocar no nosso case. No PHP 7 nós temos uma solução para isso, que nós colocamos na condicional if. Então, nesse caso, nós colocamos 3 sinal de igual para fazer a comparação de valor e também comparação do tipo deste valor, que no caso, ele é do valor 8.0, mas ele não é do tipo texto. Então, se for texto, ele vai colocar é do tipo string. Então, como não é essa informação, ele vai entrar na próxima condição. Se for do mesmo valor e se for do mesmo tipo, então ele vai mostrar é do tipo number. Então, beleza, nós conseguimos resolver isso no PHP 7. Agora, no PHP 8, entrou uma nova expressão que é chamada de match, onde nós colocamos o valor, ele entra na primeira condição, que é 8.0, e vai mostrar na tela é do tipo number, independente da posição que eu colocar. Então, ele faz comparação de valor e também comparação do tipo deste valor. Então, o match é uma expressão, ele não é uma função, o que significa que seu resultado pode ser armazenado em uma variável ou ele é retornado. Aqui no meu caso, eu coloquei como exemplo echo e já escrevi a expressão, mas você pode salvar toda esta informação dentro de uma variável e depois retornar esta informação. Os ramos de correspondência suportam apenas expressões de uma linha e não precisa de uma pausa ou declaração, como nós vimos aqui no switch, onde ele precisa de uma pausa para não continuar executando o código. Aqui simplesmente ele vai fazer a verificação por etapas e retornar o valor correspondente. E o match ele faz comparações estritas, ou seja, além dele fazer comparação de valores, ele vai fazer comparação se é do mesmo tipo, se é do tipo number, se é do tipo string, se é float e todos aqueles tipos que nós vimos no início. Então, é interessante que você venha entender essa nova expressão
que talvez pode ser útil aí na explicação dos seus projetos, beleza? Agora o operador no safe, que é a verificação de valores nulos. Vamos fazer aqui uma verificação. Temos o country, onde eu coloquei o valor nulo, e ele vai fazer uma verificação aqui em session, e ele vai fazer a verificação. Se for diferente de nulo, então ele vai entrar nesta condição, onde ele vai requisitar o user e vai armazenar na variável user. Depois ele vai fazer uma nova verificação, se esta variável user ele é diferente do tipo nulo. Se for diferente, então ele entra nesta condição onde vai armazenar em address, é o user get address. Agora, se for diferente de nulo o address, então ele entra na próxima condição e vai requisitar o país e vai mostrar na tela. Então, essas são várias verificações de valores nulos. Isto é no PHP 7. Agora no PHP 8, veja como ficou. Ficou muito mais simples do que do PHP 7, mas talvez pode ter ficado um pouquinho confuso com esse tanto de informações. Vamos simplificar um pouquinho mais. Então aqui eu criei uma variável frutas e eu coloquei o valor nulo e eu criei uma class onde vai ter a function minha fruta e se eu requisitar isto ele vai retornar o valor manga. E se eu instanciar, eu coloco new frutas. E agora para fazer essa verificação, se frutas é do tipo nulo ou não. Então temos aqui a verificação, se for diferente de nulo, então eu faço a requisição, aqui armazenando em frutas, o valor de minha fruta, que no caso ele vai mostrar na tela manga. Agora com o PHP 8, o que nós fazemos? Colocamos a variável frutas, nós colocamos o tipo, que é o instanciamento desta classe, e nós fazemos a verificação se é do nulo ou não. Se não for nulo, então ele vai requisitar minha fruta e vai retornar na tela o mesmo valor. Vemos que ficou mais simples. E claro que você deve praticar bastante para assimilar todas essas informações, beleza? Então pesquisa bastante sobre o operador no safe para você entender esse novo tipo de operador. Agora comparações de strings com números. Então vemos aqui o valor 0 sendo comparado com o texto. No PHP 7, por incrível que pareça, ele vai mostrar que esses valores são verdadeiros, essa comparação são verdadeira, que o valor 0 ele é igual do tipo string. Para que você possa ver essa informação na tela, você pode colocar em var_dump. Então ele vai mostrar na tela se é verdadeiro ou ele é falso. Agora se eu fizer esse tipo de comparação com o valor 1 e comparar com o texto, então ele vai mostrar que esse valor é falso. Então somente no valor 0 que ele vai mostrar que é verdadeiro. E quando for diferente de 0, ele vai mostrar que essa comparação ela é falsa. Agora no PHP 8, ao comparar com uma string numérica, o PHP 8 usa uma comparação numérica. Então aqui no nosso caso, temos o valor 0, ele vai comparar com o valor 0, mas o tipo string. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar o nosso texto em número, então ele vai fazer comparação numérica. Agora, caso contrário, ele converte um número em uma string e usa a comparação de string. Então, fazer um exemplo que nós tínhamos lá no PHP 7, onde comparar o valor 0 com um tipo texto dava verdadeiro. Agora, quando faz esse tipo de comparação com números e com texto, então ele vai converter o número também em texto. Então, neste caso, ele vai retornar o valor falso. Então, podemos ver que essas comparação de strings com número ficou ainda mais seguro para ver se realmente o valor condiz um com o outro. Então, ele vai fazer comparação de valores e também comparação de tipo desses valores. Agora, os erros de tipo consistente para funções internas. Então, ele teve uma mudança de como mostrar os erros. Caso você digite algum código errado ou passe as informações erradas, então ele vai retornar o tipo de erro que provavelmente pode estar errado aqui no nosso código. Então, vemos aqui um exemplo. No PHP 7, ele dá um aviso colocando warning, que é a atenção. E temos a primeira função como um exemplo, que é a medir a quantidade de letra que tem uma string. Aqui eu coloquei um array, mas ele diz que deve ser uma string, que foi enviado um array ali no nosso parâmetro. Aqui é outro exemplo no ArrayTank, que é para fazer divisões ali da nossa array. Se temos vários valores dentro de um array, nós podemos agrupar todas essas informações, criar subgrupos dentro desta array. Mas eu posso criar uma aula específica ensinando sobre usar esta função. Então aqui no nosso caso, eu enviei -1, mas só que ele diz que deve ser maior do que 0, então ele não vai aceitar valores
é menor do que 0. E como eu enviei -1, então deu esse tipo de aviso. Agora no PHP 8, veja aqui um exemplo da mesma função, que é o string length. Ele disse que o erro foi do tipo, então o erro foi no tipo que foi enviado aqui dentro desse parâmetro. E ele dá um exemplo que deve enviar uma variável com qualquer string, e ele deve ser do tipo string, que no caso foi enviado uma array. Agora na outra função, ele diz que foi um erro de valor, e ele mostra um exemplo de uma variável do que deve ser enviado, e ele deve ser enviado maior do que 0. O valor deve ser maior do que 0. Então veja que interessante como ficou o retorno de informações sobre os erros que foi aplicado no nosso código. Isso é bastante interessante, porque muitas das vezes, quando nós criamos o nosso código e fazemos qualquer erro, colocamos informações erradas, ali na tela vai aparecer informações sobre este erro que muitas vezes fica um pouco difícil de encontrar. A pessoa, quando já está acostumada com as informações que retorna, talvez para ele é mais fácil, quando a pessoa já tem uma certa experiência. Mas quando a pessoa que ainda está começando, ele não consegue entender muito sobre as informações de erros que são retornadas. Então, pode ver que a partir da versão da PHP 8, eles estão melhorando o retorno de informações de erro, que para todos os programadores isso é bastante útil e otimiza bastante na produção, aí, na criação dos seus projetos. Que eu lembro uma vez que eu estava desenvolvendo um sistema financeiro e eu fiquei mais de uma semana para encontrar o erro. Eu não sabia se era o erro de lógica ou se era um código que estava errado. Eu tive que revisar todo o meu código para ver onde estava o erro. E as informações que estavam retornando ali na tela não coincidia com o que estava ali no código. Eu não conseguia entender por que estava retornando aquele erro, sendo que estava mudando e não estava dando certo. Então agora acredito que a partir da versão PHP 8, é claro que temos que testar para ver se todos os erros, o retorno de erro, vai ser melhor a partir de agora. Então temos que testar, mas eu acredito que agora vai ser melhor. E eu vejo que eles estão melhorando cada vez mais nesta parte de retorno de erros, informações de erros ali no nosso navegador. E agora, para encerrar, compilação just in time, que significa momento certo, produzir a quantidade ideal de algo de acordo com a demanda. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de administração e nós falávamos bastante sobre produção, entrega de produtos just in time. O que significa isso? É quando um cliente faz a compra e logo a produção ele já ativa e imediatamente entrega o produto para o cliente. Ou seja, diminuir esse espaço entre a compra e a entrega do produto ao cliente. Então eles querem criar produções just in time. E claro que nem todas as produções é possível fazer isso. Então agora no PHP, trazendo para na linguagem, no quesito programação, eles fizeram compilação just in time, ou seja, quando faço qualquer tipo de requisição, ele vem a retornar todas as informações, todas as requisições de forma mais rápida. Então aqui nós temos dois motores de compilação. No TraceNgine, ele, em questão de desempenho, eles fizeram um teste, foi 3 vezes melhores em backmarks. É um tipo de teste para ver o desempenho da linguagem. Então veja aqui um gráfico de como ficou o desempenho. Podemos ver que vários testes que foram feitos em várias plataformas e plataformas de testes, podemos ver que com o PHP 8 ele ficou muito melhor o desempenho. E claro que em aplicações muito pequenas você não vai conseguir notar muita diferença, mas caso você tenha um projeto gigante, você vai ver bastante diferença de desempenho. Você pode até fazer um teste, voltar para a versão 7.0 e depois fazer um teste aplicando, ativando a versão 8.0. Mas claro que para isso é necessário que você venha ativar o JIT aí no seu código PHP. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um pouquinho complexo, porque eu tenho que entrar em várias teorias para explicar como nós ativamos o JIT, que é a produção just in time, aí no código PHP. E caso você queira uma aula específica sobre a compilação just in time, deixa aí nos comentários que eu posso criar uma aula específica também, explicando em detalhes como funciona essa compilação e também como ativar aí no seu código PHP e assim melhorar cada vez mais o desempenho do seu código, beleza? Por hoje é só, e claro que há muitas outras funções que foram incrementadas no PHP 8, que eu precisava de mais uma aula para explicar. Mas essas são as principais que foi apresentado no site PHP. Você pode pesquisar PHP 8, então ali vai ter a instrução de todo o código, alguns que já apresentei aqui, que eu já expliquei em mais detalhes do que eles ensinam lá no site, mas só que tem outras funções, métodos que foi incrementado no PHP 8.
Caso você queira também que eu entre em questões mais avançadas sobre o PHP 8, que venha mostrar tudo sobre o PHP 8, então deixe nos comentários também que eu posso criar uma aula específica sobre isso, beleza? Então, para encerrar com chave de ouro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação para ser notificado a cada nova aula. E agora eu te espero na próxima semana com uma nova aula. Eu logo já estarei anunciando aí no Instagram, no Facebook, a nova aula que será da próxima semana, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima.